Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo comentando os desenhos dos inscritos. Antes de a gente começar, um disclaimer rapidinho. Se você quer ter a chance de participar do próximo vídeo comentando os desenhos, você vai ter que me seguir lá no Instagram, @miagbr, o link tá sempre na descrição. E você vai ter que acompanhar os meus stories algumas semanas antes de produzir esse vídeo. Eu vou colocar lá nos meus stories as instruções para vocês participarem. Como sempre, são enviados 100 desenhos e eu escolho 10 para comentar aqui no vídeo. Vamos lá! O nosso primeiro desenho foi feito por Giovanni e eu gosto das soluções gráficas desse desenho. Eu gosto, por exemplo, de como você resolveu o cabelo desse personagem. Eu gosto da ideia, eu gosto da combinação de cores. O que me incomoda nesse desenho é em relação aos planos do rosto e como você criou ali toda a composição do rosto. As formas e proporções do rosto, elas estão ok, elas funcionam. O problema aqui é muito simples, você não trabalhou as questões dos planos do rosto, coisas como, por exemplo, o redor dos olhos, as bochechas, o queixo. Eu tenho 2 vídeos a respeito disso, vou deixar o link dos 2 na descrição pra você dar uma olhadinha. Mas eu vou comentar aqui em especial o que você fez no nariz, porque o que você fez no nariz é que você fez uma ponta do nariz que ficou legal, e daí quando você subiu pra ponte você fez 2 linhas de sombra assim, retas. E não é assim que a sombra do nariz funciona, e a impressão que dá quando você faz isso é que o nariz, tipo, ele é destacado do rosto, sabe? Que é alguma coisa que tá encostada em cima. Então, vamos lá. No nariz, a parte que vai estar mais destacada é a ponta, que a gente vai ter todas essas linhas aqui, todas essas sombras, porque também ela é a parte que está mais distante do plano do rosto. Então ela realmente tem mais volume. Mas quando a gente sobe para a ponte do nariz, isso aqui é uma curva muito suave. A gente não vai ter tipo uma sombra bem marcada assim em algum lugar, porque não tem nada que marque uma sombra. Então, tipo assim, isso aqui é uma curva suave, então as sombras elas vão ser bem suaves. Como isso vai funcionar? Se a sua iluminação estiver de frente, você vai ter 2 sombras bem leves dos 2 lados do nariz e a parte da frente vai estar mais clara. Se você tiver uma luz vindo de lado, por exemplo, uma luz vindo desse lado, esse lado do nariz não vai ter sombra. Esse lado vai estar iluminado, porque a luz está batendo exatamente aqui e o outro lado vai ter sombra. Então nunca vai ser uma sombra tão marcada quanto você fez nesse desenho. Tome nota. Ainda falando de nariz, o nosso próximo desenho é do Giovito, que ele desenhou aqui Game of Thrones, coisa e tal. E observa o que ele fez no nariz aqui, eu queria chamar a atenção. Ele trabalhou um contorno no desenho, só que quando ele chegou no nariz, ele só marcou o contorno dessa área da ponta do nariz, que como eu falei, é a área que vai ter mais destaque. O resto, ele apenas sombreou um pouquinho mais escuro do lado da sombra, um pouco mais claro do lado da luz. Então, assim que a gente resolve um nariz, galera. Prestem atenção no trampo do Giovito. E também queria deixar um elogio aqui, que eu gostei bastante da forma como você misturou aspectos realistas ali dentro do rosto com um sombreamento bem mais gráfico ali no cabelo e na criação da composição em geral. Eu gosto bastante de quem faz isso, então parabéns também por isso, Giovito. Próxima arte é do Otávio e já que a gente tá falando de nariz, eu vou dar uma comentadinha rápida. Eu gosto dessa forma que você só define a ponta do nariz e não a ponte. Eu acho que é um recurso visual legal. Só que eu acho que tem um problema aqui nesse desenho, porque você marcou a ponta do nariz e daí você marcou essa curva aqui e não existe nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Se você vai trabalhar bem forte essa curva aqui, faz pelo menos uma sombrinha suave pra unir as 2 coisas, entende? Não precisa, aliás, não deve ser uma coisa muito marcada, que senão a gente vai voltar no problema do primeiro desenho, mas acabou ficando muito marcado e sem ligação. Mas o que eu queria realmente comentar aqui no desenho do Otávio é a questão do sombreamento. Se você dá uma percebida, ele resolveu o desenho como? Ele definiu bem as formas usando uns contornos e daí ele veio sombreando. O problema é que esse sombreamento que o Otávio fez
acabou ficando um sombreamento meio desfocado, meio não definido. Então, se você olha, você não sabe dizer exatamente onde estão as áreas de sombra, onde estão as áreas de luz. Também vem a questão que se você trabalhasse mais contraste aqui nesse desenho, ele ficaria mais fácil de ver isso. Mas o principal problema é realmente o desfoque do sombreado. Tá muito suave, muito perdido. Então, assim, quando a gente tá aprendendo a sombrear as coisas, existe ali, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Algumas áreas, de fato, a gente vai ter um sombreamento bem mais suave. Vamos, por exemplo, se você for sombrear uma bochecha, você vai ter sombra saindo daqui, subindo pra cá. Realmente é legal você criar uma coisa suave ali. Porém, algumas outras áreas é interessante a gente ter blocos bem mais firmes e bem mais definidos de sombra. Por exemplo, ainda falando de rosto, ao redor dos olhos a gente tem áreas bem definidas e poucos degradês. Ou então, principalmente, que você teve aqui no desenho, você precisa trabalhar luz e sombra para dar uma textura pro cabelo. O seu cabelo, ele não tem uma textura, ele tá esse sombreado super suave, que é uma coisa que você usaria em pele, não em cabelo. Então, isso é estudar luz e sombra, galera, pegar referências e ir compreendendo em que partes, em que detalhes a gente vai trabalhar de uma forma ou de outra. O que nos leva ao próximo desenho, que é do Cauã Peixoto. E a gente tem um problema semelhante, só que aqui a gente trazendo pro digital. O desenho dele tá muito desfocado. Isso aqui é um problema que eu acho que todo mundo que começou no digital tem. Que a gente não tá acostumado com os brushes, a gente tem ali, a gente vai testando os brushes. E acaba que a gente acaba usando uns brushes que acabam sendo muito suaves e dão essa impressão de desfoque. E assim, isso não é legal, como eu disse. Algumas áreas a gente precisa de melhor definição. Se você olhar no desenho, algumas áreas, tipo o nariz, os olhos, elas estão mais bem definidas. Só que você precisa trazer essa definição para outras áreas, como por exemplo o cabelo. Você não tem textura nenhuma nesse cabelo, entende? Então, assim, para funcionar, precisaria. E daí, quando você cria essa coisa muito desfocada, você começa a ter dificuldade para o seu observador de entender onde termina uma coisa, onde começa outra. Tipo, eu não sei muito bem ali onde tá a divisão entre o rosto e o pescoço. No canto eu não sei muito bem onde termina o cabelo e começa o rosto. As roupas também acabaram ficando um pouco esquisitas, assim, não dá pra saber onde termina, onde começa. E o fato de você ter feito o desenho em um tom só ainda dificultou ainda mais. Se tivesse colorido, estaria um pouquinho mais fácil. Mas você não resolve isso colorindo o desenho, você resolve isso testando brushes, encontrando brushes que funcionam melhor pro seu trampo e definindo as coisas realmente à mão, fazendo texturas, luz e sombra. Novamente, uso de referências, no seu caso, experimentação, experimenta brushes diferentes e boa sorte! E o nosso próximo desenho foi feito por Charlie e eu queria trazer isso como um exemplo positivo de como definir bem as coisas. Charlie trabalha aqui com contorno, só que é um contorno bem suave e que muitas vezes ele acaba meio que se mesclando ali com o sombreamento. Então assim, eu sei que provavelmente o Cauã ele queria resolver o desenho dele sem contorno, só que vocês sabem que eu não minto pra vocês. Fazer um desenho completamente sem nenhum contorno é uma coisa um pouco avançada, é difícil. Vocês vão ter que trabalhar ali em contraste com os tons do fundo, coisa e tal. Então, assim, esses dois desenhos que eu tô dando agora, eles são exemplos de como resolver essa questão sem um contorno muito marcado. E como eu falei pra vocês, Charlie trabalhou um contorno bem fino, bem suave e que às vezes ele vai misturar ali com o sombreamento. E eu também quis trazer esse desenho como um exemplo positivo do sombreamento. Se você olhar, tem muito sombreamento suave, muito degradê, muita coisa bem leve aqui nesse desenho. Mas nas áreas que precisa ter um sombreamento mais bem definido, mais forte, mais pesado, a Charlie conseguiu trabalhar aqui. Se você ver ao redor dos olhos, na região da boca, do nariz, tá tudo bem definido, enquanto, por exemplo, na região das bochechas tá bem suave. Então, parabéns, estrelinhas aí para Charlie.
E o nosso segundo exemplo é da JMN Art, que também é um desenho que, se você olhar, não parece que tem muitos contornos. Primeiro que essa pessoa trabalhou todos os contornos da mesma cor do objeto, e também são os contornos que eles são meio que sombreados pra dentro. Se você vê, tipo assim, tem o contorno, só que existe um degradê pra dentro ali pra entrar para a cor. Então, assim, existe um trabalho de contorno ali pra definir bem as coisas, mas é um contorno suave e também é um rolê muito bom pra disfarçar, que é fazer as mesmas cores daquela parte que você tá trabalhando. Mas eu também quis trazer esse desenho em particular pra chamar a atenção pra um outro ponto, que ele tá bem sombreado, ele tá bem resolvido, só que se você sentar e analisar o sombreamento desse desenho, você começa a perceber que o sombreado ele apenas define formas e texturas. Eu não consigo, por exemplo, definir a iluminação, porque eu não consigo encontrar um ponto de luz nesse desenho. Se você olhar, por exemplo, a calça ali, não tem um ponto de luz, tá tipo sombreado meio que igual para todos os lados. E assim, esse desenhista, ele entende de luz e sombra, mas tipo assim, o iniciante, ele tá aqui e ainda tem mais uma categoria mais avançada, que é essa definição da iluminação em si. Então, uma coisa para se trabalhar, isso a gente consegue estudando luz e sombra e compreendendo essas coisas de iluminação. Vamos lá, gente. Observar a referência, analisar a referência, copiar a referência. E o próximo exemplo eu também vou falar a respeito disso, que é o desenho do Thiago. E assim, eu também tenho o mesmo problema. Eu gosto desse desenho, eu gosto da composição, eu gosto de como você fez a roupa, coisa e tal, mas eu tenho o mesmo problema, eu não consigo identificar um ponto de luz. Eu vejo áreas como, por exemplo, a mão, ou então ao redor do capuz, ou até mesmo o sombreamento da máscara, e esses detalhes, eles me sugerem que você tem uma luz vindo meio que do centro, tipo dessa cabeça que ele tá segurando. Só que a cabeça ela não parece estar emanando nenhuma luz, como por exemplo, o peito dele atrás da cabeça não tá iluminado. Então assim, se você quer trabalhar um ponto de luz que tá dentro do seu desenho, esse objeto ele precisa brilhar, gente. Tipo assim, precisa ter luz ao redor de tudo, não é só em alguns detalhes. Então eu também tenho aqui nesse problema do Thiago essa questão do ponto de luz e da iluminação. Mas como eu disse, tirando isso, eu curto o desenho, tem um contraste bacana, tem uma composição legal, eu gosto de como resolveu as roupas, do design da máscara, coisa e tal. Então parabéns, Thiago, só vamos dar uma trabalhada aí na questão de iluminação mesmo. Ainda no mesmo assunto, nosso próximo desenho é da Farias e estrelinhas pelo Doutor Estranho. Vocês sabem que eu amo o Doutor Estranho, mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar novamente. Questão de iluminação. Olhando esse desenho da Farias, eu também não consigo identificar um ponto de luz. Não tem um ponto de luz definido, as roupas elas estão mais sombreadas ali pra dar a questão das dobras, coisa e tal. Só que, nesse caso específico, eu acho que funciona. Porque o estilo de desenho da Farias, ela é muito mais gráfico, enquanto que os desenhos anteriores, eu vejo eles tentando se aproximar mais do realismo. Então, tipo assim, às vezes a pessoa, ela não quer, tipo, chegar totalmente no realismo, só que ela fica ali meio que no meio termo, saca? Tipo assim, ela faz formas realistas, ela faz um sombreamento suave, só que aí ela não aplica iluminação, coisa e tal, e parece que tá ali em cima do muro, parece que tá medíocre, entende? Então, tipo assim, se vocês querem trabalhar realismo, vocês estudem tudo, vocês estudem iluminação, vocês se aprofundem, vocês realmente façam um estilo puxado por realismo. Ou então vocês fazem igual a Farias e cai de cabeça num estilo mais gráfico. O sombreamento dela não tem nada de realista, o estilo, o traço não é realista, ela resolve de forma gráfica e funciona muito bem. E não interessa se eu não consigo identificar a iluminação, porque é um estilo que não vai exigir essas peripécias técnicas, entende? Então, parabéns, Farias, eu gostei muito do seu estilo, eu gostei muito do seu desenho e é claro que eu gostei muito do seu Doutor Estranho. E já partindo aqui pro final, nosso penúltimo desenho é do VH Wolf e eu queria dar primeiramente os parabéns pelo seu contorno limpo. Eu tô vendo que você é um desenhista iniciante e assim,
contorno ainda tá um pouquinho torto, coisa e tal, mas ele é um contorno limpo, que é uma coisa que muita gente acaba tendo dificuldade no futuro, porque não trabalha essa questão de limpar o contorno no começo e daí acaba tendo que, quando já tá bem mais avançado, parar e trabalhar essa questão. Então você já vai ter uma voltagem muito grande quando você chegar mais lá na frente. A questão que eu gostaria de chamar a atenção, eu vou dar um zoom aqui nesse desenho. Se vocês repararem nas áreas de pintura, vocês vão ver que tem tipo umas linhas horizontais, tipo escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. E obviamente, nosso artista não pintou faixas escuras e claras nesse desenho. O que tá acontecendo aqui é que o papel está enrugado. Então, lembrando os 458 vídeos anteriores que eu falei pra vocês, não usem sulfite! Então, aqui está a razão. Esse desenho tá pintado com lápis de cor, como eu já expliquei pra vocês, lápis de cor é uma técnica muito violenta. Você vai ali esfregar o papel e passar várias camadas e você vai gastando o papel e isso machuca as fibras do papel. Se você usar um papel muito fino, um papel que não é de qualidade, um papel que tem muita cola, você vai destruindo ali as fibras e você vai destruindo o papel inteiro, porque você não tem massa suficiente para estragar e ainda sobrar alguma coisa ali. E vai acontecer o que tá acontecendo nesse desenho aqui, seu papel ele vai enrugar. Se ele tivesse passado mais uma ou duas camadas, com certeza ele ia abrir um buraco nesse papel, porque ele já tá super machucado. Então assim, usem papéis. Eu não tô falando que vocês precisam usar papéis que o bloco custa R$700, gente. Usa o papel 150 gramas, usem assim, uma coisa um pouquinho melhor ali, só pra garantir que o papel de vocês não vai ferrar tudo, que vai durar quanto tempo. Então, não usem sulfite. E como sempre, pra fechar, o meu desenho preferido da rodada, e dessa vez foi feito por Naoki. E, gente, vamos ser sinceros, é o meu desenho preferido, mas não é um desenho que tá tecnicamente perfeito. Você tem alguns probleminhas de anatomia, tem algumas questões quanto à pintura, pintura manchada, mas eu gosto da criatividade de Naoki nesse desenho. Eu gosto como a composição funciona, eu gosto muito, muito, muito da paleta de cores, tipo, tá super combinando. É uma coisa meio monocromática, mas que ainda assim tá bem resolvida, tá bem diferenciado ali. Você não cai, por exemplo, como voltando lá no desenho do Kawan, você não cai naquele problema de você não conseguir distinguir uma coisa da outra. São cores parecidas, mas que estão muito bem resolvidas. E principalmente a composição. Geralmente a maioria das pessoas falaria, ah, eu vou desenhar uma personagem com uma raposinha, e desenhei a personagem raposinha no fundo branco. E não, aqui Naoki trouxe todo esse cenário complexo que deu tipo muito mais vida pro desenho. Eu gostei como tem uma parede branca logo atrás do personagem, e daí você tem objetos de um lado e de outro, que criam uma impressão legal no fundo. Lembro que eu sempre falo pra vocês que o fundo precisa dar destaque ao personagem? Eu acho que aqui funcionou muito bem. Então, Estrelinhas Naoki, você é o meu desenho preferido dessa rodada. Instagram, @miagbr, me sigam, acompanhem os meus stories. E por hoje, um beijo e vejo vocês na terça-feira que vem.